turma, fala galera que curte o trabalho do 676 Clube, aqui é Fernando Alves, presidente, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um elemento que é de extrema segurança, que influi diretamente no comportamento e principalmente na dirigibilidade do veículo, que é o pneu. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero agradecer a você inscrito, a você que tem comentado os nossos vídeos, que tem trazido aí elogios, tem trazido sugestões, muito obrigado. Eu quero inclusive hoje deixar aqui um abraço especial para o nosso amigo Edênio Chumbinho. Isso mesmo, Edênio Chumbinho. Ele é o nosso novo associado, tá, do 676 Clube, conheceu o nosso trabalho através do YouTube e agora compõe o quadro de associados do 676 Clube, então seja muito bem-vindo, Edênio, tá? Bom, turma, se você não é inscrita, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a alcançar novos públicos, levar esses vídeos, para mais pessoas. Deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha aí nas suas redes sociais. Se esse trabalho realmente faz a diferença, se ele te ajuda de alguma forma, faça com que ele chegue também para outras pessoas, beleza? Combinado? Então bora pro conteúdo. Bom, turma, eu aproveitei essa semana que eu fiz a troca de pneus do Astra. E eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês, que pode parecer um pouco batido. Eu sei que na internet tem muito material, muito bom inclusive, sobre pneus, mas eu acho que falar de segurança nunca é demais. Então eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês, um pouco também voltado para o antigo mobilismo, mas que pode ser aplicado em qualquer veículo, que você possua. Seja automóvel, seja caminhão, seja um ônibus, seja uma motocicleta, não importa. Se ele se move, se ele é um veículo terrestre e utiliza pneus, esses conceitos podem ser aplicados. É claro que, em específico aqui, eu vou falar para vocês sobre pneus de automóveis de passeio, porque é o que a gente tem aqui na nossa garagem hoje. Inclusive eu peço até desculpas pelo ruído de fundo, que é a chuva, tá chovendo hoje, então vai ter um ruído de fundo, mas eu acho que não vai atrapalhar em nada aí a nossa compreensão, Então, turma, nós vamos utilizar aqui alguns princípios, alguns exemplos. Inclusive eu vou utilizar o conjunto roda e pneu de step que eu tenho aqui no meu Commodore para poder explicar para vocês como fazer a leitura de um pneu, como compreender o que significa cada uma das medidas existentes ali no pneu, cada uma das informações. E também vou utilizar o Astra como exemplo aqui para explicar determinadas questões para você, beleza? Bom, turma, o que é o pneu? Pneu é uma abreviação do nome completo que é dado ao conjunto, ao elemento de borracha, melhor dizendo, que faz ali a sustentação e, claro, a ligação do veículo ao solo. O nome completo é pneumático, ok? Pneu é uma abreviação que foi sendo utilizada aí com os anos, porém, se a gente for falar de uma maneira técnica sobre o pneu, o nome do pneu é pneumático. Por que pneumático? Muito simples. O pneu é uma tira, Inclusive, acho que vem até daí a tradução literal do pneu para o inglês, que seria tires, Ou seja, é uma tira de borracha inflada com ar ou nitrogênio, dependendo da aplicação, que naturalmente, por estar represando no seu interior o ar, forma um colchão, forma uma estrutura pneumática, capaz de amortecer impactos, porque nós temos a maleabilidade da borracha unida ao oxigênio, ao ar presente ou ao nitrogênio que seja presente dentro dessa tira de borracha e que naturalmente faz com que essa tira tenha o máximo contato com o solo, tenha a capacidade de sustentar peso, não só pela sua estrutura, composta pela borracha e pelas malhas metálicas, mas pelo próprio ar, que está no seu interior, por isso que um pneu murcho não tem capacidade de rodar, e também suportar esforços, pancadas, pedras, enfim, tudo que é tipo de ondulação ou degradação da pista, sem necessariamente reverberar isso para a carroceria. É claro que nós temos todos os elementos de suspensão, mas ao mesmo tempo o pneu também participa em grande parte dessa amortização, desse amortecimento desses impactos não serem reverberados para a carroceria do carro, beleza, turma? E claro, permitir a rodagem, a rolagem do veículo pelo seu formato circular, beleza, turma? Basicamente a constituição, o fundamento do pneu é esse. Os pneus eles podem ser divididos em três principais grupos, Os pneus diagonais, que eu vou deixar a foto aqui para vocês, que possuem em sua trama metálica apenas as tranças, em diagonal, apenas nesse formato. É um pneu que era utilizado, basicamente só existia ele, melhor dizendo, até os meados da década de 70.
É um pneu que traz muito conforto, mas infelizmente pouca segurança. Não é um pneu que tem uma estrutura rígida, ele é muito mais, como posso dizer para vocês, sensível, né? A condições climáticas, a imobilização do veículo, a curvas, ele dobra demais, enfim. É um pneu que era utilizado por só existir basicamente a construção dele no passado, que traz conforto, mas ao mesmo tempo não traz um handling bom, né? Nós temos os pneus radiais, que são os pneus hoje aplicados em escala mundial, em tudo que é tipo de veículo. Hoje não, né? Vamos dizer, desde meados da década de 70 até hoje. E qual que é a diferença do pneu radial para o pneu diagonal? O pneu radial ele possui na sua construção fios metálicos que constituem uma malha. Eles não são dispostos apenas na diagonal, eles são dispostos em X. Então eles são trançados. Eu vou deixar aqui uma imagem também para que vocês entendam melhor. E isso garante muito mais robustez, isso garante muito mais handling, né? Porque o pneu dobra menos nas curvas. Isso garante uma durabilidade maior do pneu e também uma resistência a ponto de não necessitar, na maioria das vezes, o uso de câmaras, que eram tão comuns, né, na utilização dos pneus diagonais. Pneu diagonal sem câmera não existe, pelo menos eu não conheço. Se existir, deixa aí nos comentários, ok? Ou seja, os pneus radiais representam aí uma grande evolução em relação ao pneu diagonal, tanto é que é utilizado, né, até hoje. E nós temos também hoje os pneus Run Flat, que seriam pneus que simplesmente não utilizam, aliás, melhor dizendo, eles não possuem a capacidade, ou capacidade não seria a palavra correta, eles não possuem o inconveniente de furar. Por quê? Porque são pneus que estruturalmente suportam os furos, suportam qualquer tipo de degradação sem necessariamente murchar, né? Tanto é que são pneus super caros, inclusive até a montagem desses pneus nas rodas custa mais caro, se você não sabe. Hoje é muito comum a gente pegar as tabelas, por exemplo, de alguns autocentros, que tem ali, né, os valores, por exemplo, de montagem de pneu radial, e você vai ver que o valor de montagem do pneu Run Flat é mais caro. A gente vê hoje em veículos topo de gama, aí, veículos europeus, veículos norte-americanos de alto custo, já a presença desses pneus. E pode ser, inclusive, futuramente aplicado em larga escala. É claro que hoje é muito caro, mas quem garante, né, que no futuro a gente deixe de ter os pneus radiais em detrimento aos pneus Run Flat, né? Questão de tempo, talvez. Bom, turma, basicamente a construção dos pneus é esta. Antes da gente partir para a compreensão de algumas questões importantes, eu quero dizer para vocês o que, por exemplo, é observado em termos de roda e pneu quando a gente vai certificar um veículo novo. Perdão, certificar um veículo de coleção, melhor dizendo. A FBVA, na sua planilha, ela preconiza que a gente indique e sinalize, por exemplo, a utilização da roda e o pneu presente naquele veículo. Inclusive, por norma de certificação, a roda presente no veículo, ou ela tem que ser do mesmo ano modelo, ou ela tem que ser um acessório de época quando comprovado através de algum testemunho, ou seja, uma matéria, uma propaganda de uma revista antiga, enfim. A gente, quando tem, por exemplo, um veículo que tem uma roda de época, a gente precisa comprovar que realmente aquela roda é daquela época, daquele veículo, ok? Ou, por exemplo, no meu caso, eu tenho um Opala Commodoro, vocês verão que o step dele é a roda serrinha, mas eu utilizo a roda do Diplomata Aro 15. Como essa roda do Diplomata ela é do mesmo ano modelo, uma roda que existiu no modelo 91 do Diplomata SE, eu posso utilizar. É claro que eu perco pontos, mas isso não é um impeditivo para certificar o meu carro. Ok, turma? Sobre os pneus é a mesma coisa. No Diplomata SE nós tínhamos a medida original que era 165/65 Aro 15, certo? Agora eu não lembro se era 65 ou era 60, mas depois eu vou confirmar e deixar aqui para vocês. Porém, é permitido com que você faça um acréscimo ou um decréscimo na medida do pneu, sem que isso faça com que você perca a possibilidade de certificar o carro. Então eu utilizo no meu Opala a medida 205/65. Me dá um pouco mais de handling, um pouco mais de contato com o solo e eu particularmente acho mais bonito, ele preenche mais a caixa de roda do carro. Então isso também faz com que eu possa certificar normalmente esse carro, ok?
Aí você pode me perguntar, pô, Fernando, mas o meu Opala é um Opala 74, por exemplo, 73. Ele originalmente tinha pneus diagonais, eu estou utilizando hoje pneus radiais. Tem algum problema? Não, turma. A FBV ela é bem flexível nessa questão, porque a gente sabe que a utilização de pneus radiais faz com que você tenha uma possibilidade ainda maior e melhor de utilizar o carro. Hoje você, por exemplo, pegar uma Bandeirantes com pneu diagonal, pegar uma Regis Bittencourt, é perigoso. Não é impossível, mas é perigoso. Então, a partir do momento que você utiliza um pneu radial, você tem condições de, inclusive, fazer com que esse carro circule mais, possa ir para mais eventos mais distantes. Então, a FBV ela não proíbe a substituição dos pneus diagonais por pneus radiais. Você, claro, perde pontuação, que é um ou dois pontos, no máximo na certificação, mas isso não impede o teu carro de ser certificado. Então é uma dúvida que muita gente tem. Às vezes o cara é bem Zé Frizinho, digamos assim, né? O cara quer manter o pneu diagonal, ele às vezes sente até vontade de viajar para longe, queria até mudar para o pneu radial, mas fica com aquela questão, não, mas eu vou tirar a originalidade do carro. Gente, pneu é uma coisa que só avançou ao longo do tempo. E esse avanço é benéfico não só para os veículos novos, mas também para os veículos antigos, para que a gente tenha mais segurança para rodar com esses carros. Então, não se prenda a essa questão. Utilize um pneu de medida igual ou no máximo, ou no mínimo similar às medidas originais e vai ser feliz, vai pôr teu carro na pista. Beleza, turma? Bom, agora nós vamos aprender a ler o pneu, vamos aprender o que significa cada uma das medidas, vamos aprender a ler o DOT do pneu, porque não sei se você sabe, pneu tem validade do pneu é de 5 anos, a partir do 5º ano completo, o pneu já começa a se deteriorar e isso pode ser agravado por algumas questões que eu vou comentar agora no nosso próximo passo do vídeo. Vamos então aprender a ler o pneu, ok? Seguinte, peço desculpas aí pela música de fundo, né? O vizinho aqui adora a música, fazer o quê? Eu vou utilizar então aqui a nossa roda de step do nosso Commodore. Como vocês podem ver, é uma roda serrinha. Ela foi restaurada, tá? Antes de entrar aqui no carro. Ela já era do carro. O pneu que estava aqui antes era um pneu que eu acredito ser original. Era um pneu Grand Prix. Se vocês souberem se realmente o Grand Prix era original de step, ou mesmo aí, né, de série do Opala 9192 Commodore, por favor, deixa aí nos comentários. Mas a roda estava muito danificada e o pneu inservível. Imagina, gente, um pneu aí com 30 anos é inservível. Ponto. Nem para step, sinceramente, ele serve. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai criticar, vai reclamar, vai dizer que valoriza o step original. Tudo bem, eu respeito. Mas os meus carros, eles não têm apenas forma, eles têm que ter função. Como você sabe, eu gosto de viajar de antigo, né? A gente põe os carros na estrada. Então, para algo que realmente me sirva com segurança, o pneu original foi completamente descartado. Então, na ocasião, eu substituí por esse pneu novo aqui, é um pneu Nexen, né? Eu vou até ligar o flash aqui para vocês lerem melhor esse pneu. Tá aí, ó, é um pneu da Nexen, tá? A roda original do veículo, rodinha GM, né, aqui com as medidas, né? É uma roda, né, para quem não sabe, é uma roda que possui 6 polegadas, aro 14, tá? E ela foi completamente restaurada. Depois eu vou mostrar imagens da parte inferior dela aqui para vocês conferirem, ok? Então, gente, vamos lá. Vamos começar a ler as medidas básicas do pneu, tá? Eu não sei se a imagem tá definida, se ela tá certinha, mas eu vou tentar melhorar ao máximo aqui o foco para vocês. Pronto, muito bem. Vamos lá, turma. Nós temos aqui a medida 185/70, roda 14, radial 14. Por que eu pus essa medida? Você fala, Fernando, o Opala usava o 95, eu concordo. Mas como é para step, não tem problema. Eu coloquei esse conjunto justamente para ser um conjunto temporário, até porque, como vocês sabem, o meu Opala utiliza aro 15. Então essa roda aro 14 com esse pneu é apenas para emergência, ok? Então nós temos aqui a medida 185. O que significa esse 185, turma? Ele está me dizendo que eu tenho aqui de largura da minha banda de rodagem 185 milímetros, ou seja, eu tenho aqui na banda 185 milímetros, ok? É isso que significa aqui o nosso 185, beleza? 70. O que significa o 70? 70 ele corresponde à largura aqui do meu flanco. Para quem não sabe, o nome da lateral do pneu é flanco.
Significa que eu tenho aqui não 70 milímetros de altura, mas significa que eu tenho 70% de 185 milímetros de largura do meu flanco, tá? Muita gente acha que essa medida aqui corresponde a 70 milímetros, 60 milímetros, não é nada disso, gente. Significa que essa medida, né, de largura do meu flanco corresponde a 70% de 185 milímetros. Eu vou deixar aqui na tela para vocês exatamente a medida através da nossa continha, beleza? O R, muita gente acha que a letra R corresponde à roda. Não, gente. R significa que esse pneu é do tipo radial. Como nós falamos agora há pouco, né? Toda a construção, não só do flanco, mas da banda de rodagem, possui no seu interior tramas, tá? De aço que estão em X, né? Ou seja, esse pneu ele é muito mais estrutural, ele é muito mais robusto do que um pneu diagonal, ok? E nós temos aqui a medida 14. O que significa o 14, turma? Significa que ele tem, né, de diâmetro aqui da parte interna 14 polegadas, ou seja, é um pneu para rodas 14 polegadas, beleza? Nós temos aqui, gente, dois outros índices, 88T. O que significa 88? Eu vou deixar aqui na imagem agora uma tabela que mostra os índices de carga. Ou seja, 88 é um índice de carga referente à capacidade máxima de peso que esse pneu suporta. Então eu vou deixar aqui na tabela para que vocês consigam aí ver quantos quilos esse pneu suporta tendo o índice 88, beleza? E aqui nós temos o T. O que significa o T? O T, gente, é um índice de velocidade que meu pneu suporta com segurança. Eu vou deixar também aqui agora na tela a tabela correspondente ao índice de velocidade. Ou seja, vocês vão ver aí que o pneu T, ele tem, se não me engano, 180 ou 190 km por hora de velocidade máxima segura. Para um veículo antigo, mesmo sendo Opala, tá excelente. Ainda mais por ser um pneu de step. Outras questões que eu queria aqui mostrar para vocês, gente. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho o DOT. O que significa DOT? É a data de fabricação do pneu. E eu vou ensinar vocês a lerem. Esse pneu aqui é um pneu que, inclusive, já está vencido, tá? Porém, por estar em step, eu vou insistir um pouquinho mais com ele, mas logo logo eu vou providenciar a devida troca. Observem aqui a medida, ó, 0115. Ou seja, esse pneu ele foi fabricado na primeira semana do ano de 2015. Ou seja, sempre a primeira dezena vai corresponder à semana e a segunda dezena ao ano de produção. Então esse pneu foi produzido na primeira semana do ano de 2015. Como eu falei para vocês há pouco, a validade do pneu é de 5 anos, então esse pneu já estaria vencido. Porém, por estar em step, gente, eu vou ainda insistir um pouquinho mais, porque, como vocês podem ver, eu vou até mostrar aqui em detalhes, é um pneu que simplesmente nunca rodou. Tá até com as marcas ainda aí, ó. Ele nunca rodou, tá? E não tem qualquer rachadura na estrutura, não tem nada disso, então vou insistir um pouquinho mais com ele aí, tá bom? Bom, gente, nós temos outras informações importantes, tá? Quando você vai adquirir um pneu mesmo que importado, observe, tá? Se esse pneu tem o selo Inmetro. Isso aqui é de extrema importância, tá? Esse é um pneu coreano, ó, tá aqui, ó, made in Coreia, tá? Mas é um pneu que obedece aí normas, né, do Inmetro, ou seja, é um pneu que é comercializado oficialmente no Brasil, tá? Mas aí você me pergunta, Fernando, beleza, aprendi aí a ler o pneu, eu vou inclusive até mostrar um outro exemplo aqui, ó, que foram os pneus que eu apliquei no meu Astra, pneuzão Michelin. Observem aqui, ó, eu vou tentar focar no DOT. Pronto, aqui, ó. Observem aqui, gente, 27 e 21. Ou seja, esse pneu é um pneu extremamente novo. Ele foi produzido na semana 27 do ano de 2021. Mesma coisa os Momo que nós temos aqui no nosso Opala. O Momo eu já coloquei há um tempinho, então vamos tentar ler o DOT dele aqui. Aqui, ó, pronto. Observem aí, ó. Esse é um pneu que foi produzido na semana 14 do ano de 2018. Beleza, turma? Bom, aprendemos a ler o pneu? Aprendemos. Agora eu vou começar... eu vou, na verdade, citar para vocês algumas dicas
de como fazer uma boa compra referente ao seu pneu. Como vocês sabem, pneu nunca foi algo barato no Brasil. Desde que eu me entendo por gente, quando a gente fala que precisa trocar os pneus do carro, a gente sabe que é um investimento considerável. Não é algo que você faz dependendo da sua condição, é claro, mas na maioria das pessoas não é algo que simplesmente acorda, vai lá e compra. É algo que exige até um certo planejamento financeiro, porque é um artigo caro. Infelizmente sempre foi e eu acho que sempre será. Porém, gente, hoje em dia nós temos algumas facilidades que permitem com que a gente tenha um pouco mais de acesso a pneus e pneus de qualidade. Uma delas é a internet. Eu não vou aqui fazer qualquer tipo de propaganda, tá? Para site, como eu já falei para vocês. Inclusive, eu já fui até acusado, digamos assim, de ganhar dinheiro fazendo propaganda de produtos ou de sites ou de lojas. E não é nada disso. Gostaria de verdade que alguém patrocinasse aí o nosso trabalho, tá? Não vou mentir, mas não é a nossa realidade. Mas nem por isso eu vou deixar de trazer aqui boas dicas para você que leva o nosso trabalho a sério. Então, gente, hoje é possível você fazer bons negócios comprando em sites confiáveis. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu já comprei 3 jogos de pneus completos pela internet. Cara, foi só satisfação. Um deles é o pneu que você acabou de ver aqui do Opala, esse jogo da Momo. Eu comprei pelo site da Pneu Free. O jogo da Goodyear que eu tinha no Monza, eu comprei pelo site da Hipervarejo. E esses Michelin que vocês viram agora há pouco aqui no Astra, eu também comprei pela Pneu Free. E o mais bacana, os caras têm convênio com o Autocentro aqui em Morato, onde eu moro, que me deram até desconto no serviço de montagem, alinhamento e balanceamento. Ou seja, hoje com certo planejamento, ou quem sabe até aí com o seu limite de cartão, você consegue rodar com segurança, colocando um artigo de segurança no teu carro. Ah, Fernando, então eu posso comprar pela primeira promoção, primeiro site que eu ver na frente? Não. Por incrível que pareça, hoje em dia existem sites maliciosos, sites fraudulentos. Esses dias mesmo eu estava assistindo uma reportagem de uma organização que praticava golpes vendendo eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Visto que a casa caiu, eles passaram a fraudar pneus, ou seja, eles passaram a fazer vendas que nunca foram entregues. Então, se você for comprar, compre de sites confiáveis. 2 deles foram o que eu mencionei aqui para você. Por quê? Por experiência própria, não por patrocínio. Pneu Free e Hipervarejo. São 2 dicas aí que eu dou para vocês. Ah, Fernando, mas o frete está muito caro, eu moro longe. Bom, veja na sua cidade ou na sua região, por exemplo, diretamente em autocentros de confiança de qualidade, quanto custa. Você pode fazer uma correlação. Eu acho hoje difícil um autocentro vender um pneu mais barato do que a maioria dos sites, mas pode acontecer. Sempre que você comprar um pneu, observa o DOT. Tem muita promoção, gente, de pneu, que quando você vai olhar o DOT, é um pneu velho, você já compra o pneu já muito envelhecido, ou seja, tecnicamente falando, você não vai ter os 5 anos de uso do pneu, você vai ter, sei lá, 1 ano, 2 anos, principalmente quando aquela marca tá para tirar aquele pneu de linha. Tem muitas redes de autocentros que fazem promoção de pneus e são pneus que já estão um pouco velhos no seu estoque. Então tenha esse cuidado quando você for adquirir pessoalmente os pneus, ok? E, gente, por favor, nunca cometam a bobagem de adquirir um pneu de qualidade e levar no borracheiro da esquina para montar. Não desmerecendo a pessoa, pelo amor de Deus. Mas, gente, montagem de pneu é algo que tem que ser feito com critério. Principalmente, o conjunto roda e pneu precisa ser balanceado e a geometria do veículo precisa ser conferida. O carro precisa passar por um alinhamento. Não cometam a bobagem, ou melhor dizendo, a burrice de montar pneu novo no teu carro sem fazer o controle de balanceamento e alinhamento. Você vai estar jogando dinheiro fora. Inclusive, eu vou até aqui utilizar um exemplo de como é importante você respeitar essas questões para a durabilidade do seu pneu. Vamos lá. Vou utilizar como exemplo aqui nosso Astra. Resolvi pegar o pneu devidamente montado no veículo para que a gente possa entender um pouquinho mais determinados ângulos, né? E o porquê que é necessário a gente ter o bom controle de alinhamento e balanceamento do conjunto roda e pneu para que você tenha durabilidade do teu investimento. Investimento sim, gente, pneu é caro, a gente sabe que não é fácil, então a gente tem que fazer com que isso dure muito mais e te traga verdadeiramente tudo de melhor o pneu pode oferecer. Então vamos lá, gente. Por que alinhar o veículo?
Os pneus, eles precisam se desgastar por completo. É muito comum a gente pegar veículos que não têm o processo de geometria feito com regularidade e são pneus que são gastos, né, nas laterais, ou então aquele cliente, aquela pessoa que não respeita a calibragem homologada pela fábrica, roda, por exemplo, com o pneu cheio demais, é aquele pneu que gasta na região central. O pneu que roda, por exemplo, com pressão abaixo do especificado, ele também tende a gastar nas laterais, ok? Você pega, por exemplo, um veículo, como eu falei há pouco, que não tem um processo de alinhamento bacana, ou tem algum elemento da suspensão torto, danificado, você observa aquele pneu que ele está perfeito, por exemplo, na parte do meio para fora, mas a parte do meio para dentro está praticamente careca, aquele carro que está rodando com a cambagem negativa. Para quem não sabe, o ângulo de camber é justamente a inclinação desse elemento de suspensão em relação à carroceria do veículo, ou seja, camber negativo, a parte inferior do pneu está voltada para fora, e camber positivo, a parte superior do pneu está voltada para fora. Camber positivo, você tem o desgaste da parte externa do pneu acentuado. Camber negativo, você tem o desgaste da parte interna do pneu acentuado, ok? Por isso, gente, é importante com que a suspensão do teu carro esteja em conformidade, a geometria dele esteja verdadeiramente controlada e, naturalmente, a pressão dos pneus seja respeitada para você ter o desgaste por igual. Além disso tudo, é necessário com que você faça o rodízio desses pneus a cada 10 mil quilômetros, ou seja, passe o pneu de trás para frente e de frente para trás, para que eles gastem por igual. A gente sabe que sempre os pneus dianteiros em veículos de tração dianteira vão gastar mais do que os traseiros, ok? Então é necessário com que você faça esse rodízio para você ter o desgaste dos 4 pneus por igual. Assim você sempre vai substituir um jogo pelo outro, fazendo com que os 4 pneus gastem por igual e eles tenham o máximo de durabilidade possível. E outra coisa, tá, gente? Pneu em melhor estado sempre tem que estar no eixo traseiro do carro, nunca no eixo dianteiro. Porque o eixo dianteiro é muito mais fácil de você controlar. Você tem aqui o eixo de direção. Você tem o sistema de direção ligado às rodas dianteiras. O eixo traseiro não. Por ser um eixo fixo, naturalmente você não consegue controlar as reações da traseira do carro. E isso se agrava quando a gente tem um veículo de tração traseira, como é o caso do Opala. Então sempre os melhores pneus do teu carro, caso você tenha aí alguma situação de desgaste irregular, os pneus em melhor estado precisam estar no eixo traseiro do carro, ok? Bom, gente, falando sobre o balanceamento. O balanceamento equilibra as massas entre o pneu e a roda, ok? Por quê? Por mais que você faça uma boa montagem entre o pneu e a roda do carro, não tem jeito. A construção deles vai fazer com que haja uma diferença de peso localizada em alguma parte. Por melhor que seja o pneu, essa diferença existe. Então você precisa equilibrar a massa do pneu em relação à massa da roda. Lembrando que para um bom balanceamento a roda não pode estar empenada, não pode estar amassada, não pode ter sido torneada em excesso, principalmente. Eu sei que às vezes o pessoal vai restaurar a roda, dá só aquele tapinha, né, aquela diamantada, até aí é, entre aspas, aceitável. Mas uma coisa é certa, a partir do momento que você retira o material da roda, essa roda se torna mais frágil. Eu particularmente não recomendo. Precisou tornear, putz, amassou, trincou, gente, compra outra roda. Descarta aquela roda. E por favor, compre rodas novas. Pô, Fernando, mas eu tenho um carro antigo, essa roda serrinha eu não acho mais original. Compra réplica. Uma réplica bem feita, gente, é melhor do que uma original reformada. Um exemplo disso é essas rodas do meu Opala. Eu falei pra vocês já em um vídeo, se não me falha a memória, mas vou falar novamente. Essas rodas aqui são réplicas, tá? E, idênticas às originais. Tem coisa que não dá para você se prender a logo de fábrica, a originalidade, porque tem que ser do carro e bababá. Tá aí, gente. É muito mais seguro você rodar com uma réplica nova, certificada, do que com uma original que já foi 2 vezes reformada. Beleza? Eu sei que cada um tem uma opinião diferente sobre isso, mas enfim. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui o balanceamento mais comum e naturalmente mais esteticamente bonito que se pode fazer numa roda de liga. Você nota que aqui fora nós não temos nenhum chumbo, lá nós também não temos nenhum chumbo e na roda do Astra tampouco.
Por quê? Porque o balanceamento ideal para se fazer numa roda de liga, turma, é esse balanceamento aqui, ó, através de chumbos colantes, ok? Nossa, Fernando, mas quanto chumbo aí colado? Não, gente, cada chumbinho desse aqui é de 5 gramas. Então o que acontece? Por ser uma roda antiga de step, que inclusive essa roda ainda é original do carro, vocês podem ver ali em 91, ó, é até aceitável. Se essa roda fosse ficar direto no carro, já não seria uma boa, tá? Eu particularmente já iria descartar essa roda, porque com 50 gramas de total, digamos assim, aí de massa necessária para balanceamento de roda, essa roda já possui algum problema estrutural, tá? Passou de 50 gramas, gente, já é perigoso, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas se não sabiam, agora vocês sabem. Se para balancear o conjunto roda e pneu precisar passar de 50 gramas, ou teu pneu é muito ruim, e eu já vi isso acontecer, pneus de segunda ou terceira categoria é bem comum você ter que utilizar muita massa para poder balancear esse conjunto, ou a tua roda tem algum problema. Então vale a pena você observar essas questões, beleza? Bom, turma, eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído aí com vocês em relação aí ao nosso pneu, tá? Se você tiver qualquer dúvida, reclamação, sugestão, os comentários do vídeo estão abertos para isso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo com mais dicas técnicas, curiosidades sobre antigos e conteúdo de qualidade que nós do 676 Clube fazemos questão de trazer para você. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima!